Ok, então vamos lá. Bom, bom dia. Vamos começar fazendo a correção dos primeiros exercícios que vocês fizeram. Eu vou começar aqui pelo sistema nervoso, tá? Então, o sistema nervoso, nós tivemos a primeira questão dizendo o seguinte: qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? Letra A dizia salivar ao sentir o aroma de comida gostosa. Letra B, levantar a perna quando o médico toca com o martelo no joelho do paciente. Letra C, piscar com a aproximação brusca de um objeto. Letra D, retirar bruscamente a mão ao tocar um objeto muito quente. E letra E, preencher uma ficha de identificação. Então, aqui nós temos algumas, por exemplo, a letra C e a letra D, que são reflexo, né? Então, nós vimos que nós temos uma resposta diretamente lá na medula, letra B, letra C e a letra D. A letra A, ela aborda aqui, então, primeiro, eu tenho que sentir o aroma, né? E depois, então, a gente dá uma resposta à percepção do aroma, que vai ser ali a saliva. E aí, a letra E, a gente tem aqui diversas atividades. Então, primeiro, preencher a ficha, nós temos que ter a visão, nós temos que ter a interpretação, nós precisamos também de ter a atividade motora, tá? Então, aqui a alternativa correta, que seria maiores funções sendo abordadas do sistema nervoso, do cérebro para atividade, a atividade E, tá? E aqui também a gente tem que ter um acesso à memória, à informação, ok? Então, a alternativa correta é a E. Depois, a questão 2. Questão 2 fala: os anestésicos largamente utilizados na medicina tornam regiões ou todo o corpo insensível à dor, por quê? Então, a letra A diz que nos axônios aumenta a polarização das células. Então, lembra que o axônio seria a cauda do neurônio, por onde passa os sinais. A B, na sinapse, impedindo a transmissão do impulso nervoso. Então, lembra que a sinapse é a região onde a gente tem que passa o impulso de a comunicação do neurônio para o outro. A C, no dendrito, invertendo o sentido do impulso nervoso. Então, o dendrito é onde tem os receptores. A letra D, o corpo celular dos neurônios, bloqueando o metabolismo. Então, o corpo celular é o núcleo da célula, onde vai ter a produção dos neurotransmissores. E a letra E diz que é na membrana da célula, aumentando a bomba de sódio. Então, a gente fala que ele quer, na verdade, impedir a comunicação do neurônio para o outro, né? Então, qual que é a região que o anestésico ele vai atuar? Ele vai atuar na sinapse, que é aquela que é responsável pela transmissão do impulso nervoso, tá? Então, a alternativa correta é a letra B. A terceira, imagine as seguintes situações. Você vai tomar uma injeção e fica com o braço distendido, recebendo a picada da agulha sem nenhuma reação. 2, você está distraído e alguém picou-lhe o braço com um alfinete. A reação foi um salto. Os órgãos responsáveis que controlam a primeira e a segunda reação foram, respectivamente, letra A, medula e cérebro. Letra B, cerebelo e córtex. Letra C, medula e hipotálamo. E letra D, cérebro e medula. Então, qual seria a alternativa correta aqui? Então, vamos lá, né? A primeira é uma ação pensada. Então, você já sabe que vai tomar a injeção. Então, ali você manda o comando para o seu braço, né? Então, lembra lá, sistema nervoso voluntário. Então, você manda o comando para o seu músculo para ele ficar ali distendido sem nenhuma reação. E na segunda, a gente tem que é um reflexo, né? Então, aqui, quem que tem a responsabilidade de atuar no reflexo são a medula. Então, a alternativa
alternativa correta é a letra D. Então, a primeira é o cérebro, onde a gente já tem ali o córtex, né, cerebral, que vai estar tendo um raciocínio, uma atividade programada, e a segunda, que são aquelas atividades que não são reprogramadas, que são reflexos, vem da medula, né? Então, alternativa correta, alternativa C. A 4, a região de encontro entre os neurônios e entre neurônios e órgãos, onde ocorre a transmissão química de impulso elétrico, é denominada. Então, como que chama a região que ocorre a transmissão, que nós já vimos lá no exercício da 3, a sinapse, tá? Então, a alternativa correta é a E-sinapse. Então, a região que vai ter ali a transmissão do sinal nervoso é sinapse. Neuroglia são tipos de células lá do sistema nervoso que vão dar apoio para o neurônio. Axônio é uma parte do neurônio, que é a cauda, né? Demossomos também é uma parte da célula. E a bainha de mielina, então, são os conjuntos. A bainha de mielina, na verdade, ela se encontra aqui nos axônios, por onde a gente vai ter a transmissão de um neurônio para chegar no outro, né? Então, essa transmissão vem da onde? Do núcleo. Então, o núcleo produz uma eletricidade, essa eletricidade ela passa pela bainha de mielina, ok? A 5 situa-se na parte posterior e inferior do cérebro, sua função é coordenar os movimentos precisos do corpo e manter seu equilíbrio. Regula também o tônus muscular, o vigor dos músculos, né? E a postura corporal. Então, quem está abaixo do cérebro, que é responsável pela postura e o equilíbrio do corpo, é a letra C, que é o cerebelo, que seria o pequeno cérebro, tá? Então, o encéfalo é o conjunto, que é o cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e a medula espinhal, ela está saindo na coluna vertebral, ela está dentro da coluna vertebral, que a gente tem ali o forame medular, ok? Então, aqui só para as alternativas certas seriam, para a questão 1 é a letra E, para a questão 2 é a letra B, para a questão 3 é a letra D, para a questão 4 a letra E e para o 5 é a letra C. O exercício da semana passada, então deixa eu fechar aqui, né, a gente já foi, perdão. O exercício da questão passada, nós temos que foi de sistema cardiovascular e respiratório. Questão 1, é uma questão da FAA. Né? Em relação à circulação humana, é incorreto afirmar, então, qualquer alternativa errada. Todo vaso que sai do coração é artéria, então todo aquele sangue que vai sair do coração, né, que são aqueles vasos que levam o sangue do coração para as outras regiões, artéria, sim, correto. Letra B, todo vaso que chega ao coração é veia? Sim, correto, tá? Então, as veias trazem o sangue para o coração, enquanto as artérias levam o sangue do coração para o corpo. Letra C, todo sangue que chega ao coração é sangue venoso? Incorreto. Lembra que lá no coração, o lado direito é sangue venoso e o lado esquerdo é sangue arterial, tá? Então, aqui a letra C, que seria a questão incorreta. O sangue rico em oxigênio arterial, perfeito. O sangue venoso passa do átrio direito para o ventrículo direito, perfeito. Então, lembra aqui, direito, sangue venoso, lado esquerdo, sangue arterial. 2. A função das válvulas existentes nas veias, então, qual que é a função das válvulas que estão nas veias, não do coração, das veias? Retardar o fluxo sanguíneo, impedir o refluxo de sangue, acelerar os batimentos cardíacos,
retardar as pulsações, ou E, reforçar as paredes dos vasos. Alternativa correta, letra B, né? Então, lembra que a veia não pulsa, né? Então, aí eu tenho que o sangue, ele fica acumulado nas veias. Então, ele precisa das válvulas para impedir também que tenha ali o retardamento do fluxo, né? Que esse sangue volte. E a gente também, para poder pulsar esse sangue para cima, tá? Para levar esse sangue para cima, para que ele chegue até o coração. Então, aqui seria a letra B, que é impedir o refluxo de sangue. A terceira, exercício sobre o sistema cardiovascular, da MAC. Representação do caminho percorrido pelo sangue dentro do coração. A respeito do desenho, e aí o desenho seria aqui acima, né, mas ele está aqui embaixo, que representa o coração do mamífero, é incorreto afirmar que. Então, aí a gente tem aqui número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Número 1 é veia, veia cava inferior. Número 2 é veia cava superior. Número 3, artéria pulmonar. Número 4, artéria aórtica. E o número 5 são as veias pulmonares, né? Ato direito, ventrículo direito, ato certo, ventrículo esquerdo. Na letra A, que traz o sangue do corpo para o coração, correto? A C diz que 2 é a veia cava superior, que leva o sangue do coração para o corpo. Incorreto. Aqui é veia cava superior, que vai trazer o sangue do corpo para o coração, certo? Então, a letra C é incorreta. A 4 está correta, artéria aorta, que leva o sangue do coração para o corpo. E a 5 são as veias pulmonares que trazem o sangue dos pulmões para o coração, tá? Então, a incorreta é a letra C. 4. Analise a afirmativa a seguir e preencha a lacuna. A respiração é ato de inalar e exalar ar através da boca, das cavidades nasais ou pela pele para se processarem as trocas gasosas ao nível dos pulmões. Os seres humanos conseguem sobreviver determinado tempo sem alimentação, mas não conseguem ficar sem respirar por mais de alguns minutos. Os pulmões são órgãos esponjosos envolvidos por uma camada de tecido chamada pleura, tá? Então, a alternativa correta é a E. Então, a camada de tecido que envolve os pulmões é a pleura. A camada de tecido que envolve o coração é o pericárdio. A 5, que é da FGTS, Fundação Getúlio Vargas. Então, nós temos o bonequinho, que faz a representação do pescoço e do tórax. E aí eles pedem, então, para que assinalar, né, qual que é a questão correta em relação que está indicando o nome corretamente da estrutura, aqui pelas numerações. Então, vamos lá. A 1 é a laringe. A 2 é a traqueia. A 3 é o brônquio. A 4 é a costela. E a 5 é o diafragma, tá? Músculo diafragma. Então, qual seria a alternativa correta? É a alternativa que diz que a letra 1 representa a laringe, certo? Ok? Então, aqui seria a laringe, ok? A 4 não é a pleura, tá? A 4 ele está mostrando a costela. Então, se é a pleura, ele teria que estar encostando aqui no pulmãozinho aqui, tá? Então, esse daqui está mostrando a pleura e esse aqui seria o pulmão. Então, a alternativa correta é a 1. Okay?
Então, aqui 5, a alternativa correta é a A. A 4, a alternativa correta é a E. A 2, a alternativa correta é a D. E a 1, a alternativa correta é a C. Ok? Vou aqui abrir a nossa aula de hoje. Eu achei que foi. Então, hoje nós vamos trabalhar 3 sistemas e eu vou deixar o exercício para vocês responderem. Então, talvez vocês vão ficar com tempo para poder finalizar depois da aula. Importante, pessoal, os alunos que estão assistindo a gravação, não esqueçam de comentar o nome de vocês, colocar eu assistir, colocar o nome completo no final do vídeo. Deixa eu ver aqui. Ah, tem mais uma aluna querendo entrar, perdão. Oi, Val, bom dia. Desculpa, eu não veio sinal sonoro para mim que você estava entrando, tá? Bom dia, seja bem-vinda. Depois você só assiste o vídeo, a primeira parte, que tem a correção dos outros 2 exercícios anteriores, tá? Que foi o exercício do sistema nervoso e do sistema cardiovascular e respiratório. Meninas, se em algum momento a tela sumir, o sinal ficar toda negra, vocês me avisem, porque pode ser que o sistema ele caia aqui na projeção de vocês, tá? Bom, então hoje nós estamos iniciando a terceira aula de Anátomo 2. E nessa aula nós vamos abordar o sistema digestivo, sistema urinário e sistema linfático. Só um minutinho aqui, que está carregando o slide. Deixa eu te dar uma travadinha aqui. Agora foi, gente. Então. Ok, vamos lá. Bom, então vamos começar pelo sistema digestivo, tá? Deixa eu só confirmar aqui um minutinho, se não tem ninguém lá na espera, porque tinha algumas alunas que não estavam conseguindo entrar. Tá certo.
eu voltar aqui para a projeção. Ok. Então, vamos começar pelo sistema digestivo, né? Então, qual que é a função do sistema digestivo? O sistema digestivo, ele tem a função de processar o alimento. Então, ele vai processar esse alimento em partículas bem pequenininhas, que aí depois nós temos que os nutrientes que estão no alimento, ele vai ser absorvido para onde? Para a corrente sanguínea, tá? E essa absorção ocorre por onde? Pelo trato digestivo, ou trato digestório, que são os órgãos que estão presentes ali no sistema digestivo. E aí depois a gente tem que o que não foi usado pelo corpo vai ser eliminado em forma de celulose, que é o que nós conhecemos como fezes, tá? Então, a função do sistema digestivo é processar o alimento, absorver os nutrientes e eliminar o restante do processo da digestão. E o que é a digestão, então? Então, a digestão, nós temos que é o processo de quebra dos nutrientes. E aí, essa digestão, ela é dividida no processo físico e no processo químico. O processo físico é o que nós chamamos de mastigação, tá? Então, a mastigação, ela envolve, físico porque ela vai envolver os dentes, né? Então, os dentes, eles amassam o alimento. Nós temos outro processo físico, que é a deglutição, que é quando a gente engole o alimento, tá? E aí, todo o resto, que é a ação das enzimas, que é a parte química, e aí, então, a gente fala que é a digestão. Então, vamos começar pelos órgãos. Quais são os órgãos que formam o sistema digestivo? Então, a gente tem que, praticamente, ele vai ser formado... deixa eu colocar aqui o meu apontador. A gente tem que o trato digestivo, que é um tubo, o tubo digestivo, ele inicia aqui na boca, e aí ele vem aqui, a primeira porção do tubo, que é o esôfago. Então, nós temos o esôfago, o estômago e os intestinos, tá? Então, esse primeiro intestino aqui, que é mais fininho, ele é chamado de intestino delgado, e depois a gente tem esse intestino que está sendo representado em verde e azul, que é o intestino grosso. Então, aqui, esses órgãos são os órgãos que nós chamamos o tubo ou trato digestivo. E aí, a gente tem os órgãos em anexo. Então, quem são os órgãos em anexo? São aqueles que não estão no tubo, mas eles estão complementar ou anexo ao tubo, e eles têm participação aí, principalmente na produção das enzimas. Então, quem são eles? O fígado, o pâncreas, a gente vai ter aqui na boca as glândulas salivares, tá? Então, esses órgãos, eles não fazem parte do tubo, mas eles têm um envolvimento no processo da digestão. Na boca, quais são os órgãos na boca que estão relacionados com a digestão? Então, vamos primeiro começar aqui a cavidade, que é por onde o alimento vai entrar, a cavidade oral, que é o que nós chamamos de boca. Então, a gente tem o palato é o céu da boca, tá? Então, ele separa a boca do nariz. A língua, então, a língua, além de ter essa participação aqui no processo mecânico, que é de engolir, que é a deglutição, ela também é responsável pela percepção do paladar, dos aromas, tá? Os dentes, que eu já falei, que ele tem essa parte de fazer a mastigação, de triturar o alimento, e as glândulas salivares. Então, as glândulas salivares, elas produzem a saliva, e na saliva a gente já tem uma primeira enzima, que é chamada de petialina ou amilase. O que ela faz? Ela vai quebrando o amido. Então, se a gente colocar um pedacinho de pão na nossa boca e ficar com ele um tempinho ali sem engolir, vocês vão começar a sentir um sabor de açúcar doce, tá?
Porque o amido é o que vai gerar a glicose, o açúcar. E aí, depois, lá no fundo, a gente vai ter a faringe. A faringe é aquela mesma faringe que faz o processo de participação no sistema respiratório. Aqui embaixo a gente tem a epiglode, né? Então, a epiglode, quando ela está levantada, o ar vem aqui para esse órgão, que é a traqueia. E quando ela está abaixada, o alimento ele desce para o esôfago. Então, ela impede que qualquer tipo aí de alimento ou de alguma estrutura física entre aqui na traqueia, né? No sistema respiratório, que poderia causar infecção lá nos pulmões, certo? Então, ela separa os líquidos dos sólidos. E aí, o que é sólido, que é alimento, desce para o esôfago. Então, o esôfago ele vai estar aqui atrás ou posterior à traqueia. Então, o esôfago, que é esse tubo, ele vai levar o alimento até o estômago, tá? Então, vamos lá, certo? No estômago, como que esse alimento ele vai descer? Ele chega aqui no esôfago e ele sempre vai vir para baixo. Então, aqui do esôfago, até os outros órgãos do trato respiratório, eles são envolvidos por uma musculatura lisa, que é aquela que recebe o comando do sistema nervoso autônomo, e essa musculatura, ela sempre faz contrações leves, levando o alimento para baixo, tá? Então, esse alimento, ele não retorna, que não teria esse refluxo, por conta desses movimentos de contração que levam o alimento para baixo. Esse movimento é chamado de movimento peristáltico, tá? Então, ele sempre está levando o alimento para baixo até chegar no final aqui na cavidade anal, que é no ânus, ok? E aí, então, a gente tem aqui o estômago, abaixo dele, que fica embaixo mesmo do estômago, o pâncreas. O estômago está do lado esquerdo e do lado direito nós temos o fígado. Depois, nós temos o intestino. Então, a primeira parte do intestino é essa daqui. Acabou o estômago, tem essa curva. Essa parte aqui do intestino é o intestino delgado, né? Delgado porque ele é fino. E essa curvinha aqui é chamada de duodeno. Eu vou explicar a função dele mais para frente. Depois nós temos que seria essa segunda porção do intestino, começa aqui o jejum, que fica mais para o lado esquerdo. E aí, o que vai ficar mais ali abaixo, né, é o que nós chamamos o íleo. O íleo, ele encontra com o intestino grosso. Então, aí a gente tem aqui que seria a junção íleo-cecal. O ceco é a primeira parte do intestino grosso. E lá no ceco, que é a primeira parte que vai estar aqui do lado direito, a gente tem a pontinha, que é o apêndice, tá? Então, quando ocorre o processo inflamatório, que tem bactéria que cresce do intestino aqui nessa pontinha, nós temos uma doença chamada apendicite. Então, aonde que fica a apêndice? Ela fica do lado direito. Aí, do lado direito do abdômen, a gente tem aquele ossinho íleo, né, que eu mostrei para vocês, que seria aquele ossinho da pelve. Então, ele fica bem nessa região. Se a pessoa ela sente dor, acompanhada de náusea nessa região, que seria aquela dor bem localizada, apontada, é um forte indício de apendicite, ok? Então, aí depois a gente tem que, depois do seco, nós temos que o intestino grosso, ele recebe o nome de colo, tá? Então, bolsa de colonoscopia, é aqui no colo, intestino grosso. Então, aí nós temos que esse primeiro colo, depois do seco, é o colo que sobe, é o ascendente. O que atravessa é o colo transverso e o que vai descer é o colo descendente, tá? Então, o colo descendente já está aqui do lado esquerdo. E aí a gente tem que, a outra porção depois do colo, ele faz um S, que é chamado sigmoide, e aí a gente chega lá na parte posterior, né, que é o intestino reto, que vai estar aqui no ânus, tá? Então, aqui seria o processo final.
Então, a pessoa, por exemplo, os acamados, né? Então, a gente tem uma massagem para estimular, então, esse movimento, para a saída da fezes. Sempre vim aqui começar do lado direito, na região da apêndice. A gente faz uma massagem subindo, atravessa o abdômen, depois descendo, porque a gente está estimulando o movimento das fezes aqui no intestino para ela poder sair, tá? Bebezinho também, que tem prisão de ventre, pode realizar esse tipo de movimento. Bom, então vamos começar o processo de ingestão do alimento. Então, o alimento, ele é direcionado aqui na boca. Então, ele entra no corpo, né, pela boca, e aí a gente tem, então, que os dentes para iniciar o processo de mastigação, de triturar. É importante, professora? Super importante, porque esse alimento, quando ele já começa a ser mastigado aqui, eu não tenho só que os dentes ajudam a triturar, mas aí eu vou ter a liberação da saliva. A saliva ela já vai fazer uma primeira pré-digestão, quebra aqui do amido, né? E a gente tem que também, a saliva ela é importante para umidificar esse alimento, tá? E aí o alimento, então, ele recebe o nome de bolo alimentar. Quando esse alimento já foi mastigado, ele já está umidificado pela saliva, ok? E aí, então, as pessoas que não têm um dente, ela vai ter alguma influência aqui na digestão? Vai. A digestão dela já não vai ser uma digestão tão completa como seria a digestão da pessoa que já mastigou aquele alimento, tá? Então, é importante, sim, cuidar da saúde dos dentes, que eles são extremamente importantes aqui no processo. Aí, depois, então, quem que vai levar esse alimento para trás? A língua. E a gente vai ter, então, o processo de deglutição. Aqui nós temos a úvula, tá? A úvula é como se fosse aquele pentáculo que fica assim na nossa boca, né? Que a gente enxerga aquela bolinha, tá? Então, aquela bolinha, ela chama úvula. Bom, depois o alimento é levado aqui para a faringe, né? Então, aí a gente tem que a epiglode, ela vai estar, então, aqui, na verdade, abaixada, ela impede, então, ela libera esse alimento para o esôfago, certo? E, então, o alimento, ele não tem contato com, seria depois a laringe e a traqueia, tá? Então, aí esse alimento desce para o esôfago, aqui atrás. Lá no esôfago, então aí nós vamos ter que os movimentos peristálticos, que são essas contrações, vão levar esse alimento para o estômago. No esôfago, a gente tem alguma enzima? Não. Até agora, a gente só tem a enzima aqui na saliva, que é a petialina, que vai transformar o amido em maltose, que é uma forma de açúcar, ok? E é importante que, porque aqui nesse primeiro processo, enquanto a gente vai fazendo o processo de mastigação, eu tenho que o sistema nervoso já vai estimular o estômago a produzir as enzimas aqui depois para ter a quebra de glicogênio, estimular o estômago, estimular o funcionamento do fígado também, tá? Então, além de fazer o processamento, é importante esse processo de mastigação a gente ter a ativação dos outros órgãos lá embaixo. Bom, o alimento, antes de chegar aqui do esôfago do estômago, a gente tem o que nós chamamos o esfíncter, né? O esfíncter, ele funciona como se fosse uma válvula que impede que o alimento retorne do estômago para o esôfago, que é o que nós chamamos de refluxo. Então, aqui nós temos que esse primeiro esfíncter é a cardia, tá? Então, a cardia é esse alimentozinho aqui, é essa válvula que controla que o alimento, quando ele chega, o bolo alimentar aqui no estômago, ele não retorne para o esôfago. Por quê? No estômago, nós temos um ácido, que é chamado o ácido clorídrico, HCl. Aqui no esôfago, a gente não tem proteção contra esse ácido. Se esse ácido ele volta, o que ele faz aqui nessa região? Ele começa a lesionar o esôfago, vai formando feridas, né?
E aí a pessoa ela pode ter problemas de saúde com esse retorno do alimento, do refluxo, ok? Então, aí por isso que a gente tem essa válvulazinha que é a cárdia. Do esôfago para o estômago, esse alimento aqui, quando ele chega no estômago, o estômago ele tem essas pregas, tá? Então, são como se fossem essas curvinhas. E em volta dessas pregas, a gente tem a mucosa gástrica. Essa mucosa, ela é como se fosse um muco, que ela protege a parede do estômago contra esse ácido, né? O pH do ácido, que é muito baixo, que é em torno de 2. Então, ele impede que tenha lesão do ácido aqui no estômago. Tem uma mucosa no esôfago? Não, tá? Por isso que, então, deve também tomar bastante cuidado aqui, né? Para que esse alimento não retorne. Por exemplo, aquelas pessoas que... nós temos algumas pessoas que apresentam distúrbio alimentar, que é chamado bulimia. Então, o que essa pessoa ela faz? Ela ingere esse alimento e depois ela acaba estimulando o vômito. Como que ela estimula o vômito? Provocando a úvula que está aqui embaixo, né? E aí esse alimento retorna. E aí, então, o que acontece? Esse alimento já chegou aqui no estômago, ele deixou de ser o bolo alimentar, recebeu o nome de quimo, porque ele já se misturou com ácido aqui. E aí, quando esse ácido ele retorna aqui, quando provoca esse vômito, então a gente tem que esse ácido ele lesiona, né? Ele faz pequenas feridas aqui na parede do esôfago. Por isso que não é nada saudável ter esse tipo de estímulo, né? Então, além da pessoa lesionar o esôfago, ela vai deixar de absorver os nutrientes também, tá? Bom, lá no estômago, então, a gente já tem a presença do ácido gástrico, que eu falei para vocês, que é o ácido clorídrico, o HCl, e nós temos outras enzimas, que é a pepsina, a lipase e a renina. E aí a gente tem que essas enzimas, elas quebram as proteínas, que são as pepsinas, as lipases vão quebrar os lipídios, né? E aí a gente tem aqui a renina, que ela atua também aqui nas bactérias, né? Vai matar essas bactérias que possam estar presentes no nosso alimento. A função do ácido, ele é absorver o cálcio e o ferro, que são minerais, tá? Então, o ácido ele é bastante importante. Então, por exemplo, o ferro que está no feijão vai ser absorvido aqui. O cálcio que está no leite vai ser absorvido aqui no estômago. Por isso que a gente tem esse ácido, por conta que ele tem essa característica química de ionização, então ele vai facilitar a absorção dos minerais. E aí, no final do estômago, a gente vai ter uma outra válvula, que é chamada pilórico, que vai impedir, então, que esse ácido ele chegue aqui nessa primeira região do intestino delgado, que é o duodeno, tá? Porque o ácido ele pode causar tanto lesões aqui no esôfago, tanto no duodeno também, porque eu só tenho a mucosa gástrica para fazer a proteção aqui no estômago, tá? Então, esse ácido, quando a gente tem um descontrole, ele pode causar o que nós chamamos de gastrite, que é uma inflamação, e quando ele causa as feridas, elas recebem o nome de úlceras, tá? Então, eu posso ter, então, tanto processo de gastrite aqui em cima, posso ter processo de gastrite aqui, quando eu tenho uma falha na produção da mucosa, e eu posso ter a gastrite também aqui na região do intestino. Okay? Dúvidas aqui? Então, o alimento, quando chega no estômago e ele tem a ação do ácido e das enzimas, que é a renina, a pepsina e a lipase, ele recebe o nome de quimo, tá? No esôfago, bolo alimentar, no estômago, quimo. E aí, esse alimento, ele vai para a primeira porção do intestino, que é o que nós chamamos de intestino delgado, o duodeno com essa curvinha aqui. Bom, aqui no duodeno, nós teremos a ação desses dois órgãos acessórios. O pâncreas, que está bem aqui juntinho com o duodeno,
E o fígado. No fígado, ele injeta o que nós chamamos de bile, através desse órgãozinho aqui, tá? Que parece essa bexiguinha, que é chamada de vesícula biliar. Quem produz a bile? O fígado, ok? Quem produz a bile é o fígado, quem libera a bile é a vesícula biliar. E aí depois nós temos outra solução enzimática, que é o suco pancreático. O suco pancreático vai ser produzido pelo pâncreas, ok? Então, se vocês quiserem anotar, a bile é produzida pelo fígado, injetada no intestino pela vesícula biliar. E aí a gente tem que o suco pancreático é produzido pelo pâncreas, ok? O intestino delgado, ele é dividido em duodeno, essa primeira porçãozinha aqui, tá? Que é a menor, em torno de 5 centímetros. Depois nós temos o jejúno e o final dele, né, é o ilho. Eles têm diferença entre eles, tá? Então, o que acontece aqui no duodeno? Então, aqui no duodeno, nós temos 3 tipos de soluções que estão sendo produzidas. Eu tenho o suco do próprio intestino, que é chamado de suco intestinal ou endotelial. O suco pancreático, que é aqui do pâncreas, e a bile. Qual que é a função deles, tá? Então, o suco intestinal, ele vai transformar os aminoácidos, tá? Porque o aminoácido é resultado das proteínas que foram quebradas aqui no estômago. Depois eu tenho que ele transforma aquela maltose que veio lá da boca, né? Aquela maltose que já foi quebrada na boca. E aí aqui ele vai ter 3 enzimas, então, atuando para ter essa transformação. A primeira enzima é a enteroquinase, a outra é a peptidase e depois a carboidrase, tá? Então, a carboidrase é para os carboidratos, a enteroquinase ela vai ajudar a fazer também essas digestões aí dos aminoácidos e dos carboidratos, e a peptidase ela vai quebrar, então, só os aminoácidos. O suco pancreático, ele tem 2 funções. Então, o do pâncreas, primeiro, ele aumenta o pH do estômago. O pH do estômago, ele veio aqui um pH ácido, em torno de 2. E aí, então, a gente tem que... o pâncreas, ele vai produzir o bicarbonato de sódio, e aí o bicarbonato de sódio, ele vai fazer com que o pH aumente. Então, esse pH, ele vai ficar em torno de 7, tá? Então, quando a gente tem essa reação aqui, a gente tem uma produção de gases também, tá? Por isso que a gente tem essa produção de gases aqui no intestino. Um dos primeiros processos já é essa neutralização do pH, que vai fazer com que tenha liberação de gás carbônico, fora do que já vem do nosso alimento, ok? Então, a primeira função aqui do pâncreas é aumentar o pH pelo bicarbonato. Aí depois a gente tem uma enzima chamada tripsina, que ela quebra as células. Além da tripsina, eu tenho a quimotripsina, que vai fazer esse processo. A lipase pancreática, que vai quebrar os lipídios, que são as gorduras. A amilolipicina, que vai quebrar ali o restante dos amidos que ficou, né? Que seriam os sacarídeos, né? Os carboidratos. E aí a gente tem que, além disso tudo, eu tenho que essas quimotripsinas, elas ajudam a digerir os RNA, certo? Então, aí a gente tem que, tudo que a gente consome tem um DNA e um RNA. A gente vai consumir o DNA, o RNA do nosso alimento, ele vai ser compartilhado com nós? Não, ele vai ser digerido, ele vai ser quebrado, tá? E aí, então, a gente tem que, tudo isso vai se formar só em aminoácidos.
Então, ele não vai ter a proteína completa. Quando nós temos que o nosso sistema está funcionando perfeitamente, ok? E aí, depois, a gente tem aqui a bile, que é produzida pelo fígado. Então, a função da bile apenas ela tem aqui, ela produz, por exemplo, uma substância chamada lecitina, que vai ajudar na quebra das gorduras que estão presentes no nosso alimento. Por exemplo, essa lecitina, ela ajuda a diminuir e envolver as moléculas de colesterol, que é uma molécula lipídica de gordura, né? E aí, então, quando ela ajuda a diminuir esse colesterol, ele é eliminado mais facilmente do nosso corpo. Então, por exemplo, quando não funciona, aí a gente tem que esse colesterol, ou se a pessoa tem um problema aqui na vesícula, está liberando essa bile, então a gente tem que um aumento dessas moléculas de colesterol circulando na corrente sanguínea, porque lembra que todo esse alimento que está sendo processado aqui no intestino, ele vai parar na onde? Ele vai parar no sangue, tá? Então é bastante importante, principalmente aí para as pessoas que têm problema com colesterol, e aí os cuidados com o fígado, quem vai produzir a bile. E aí, então, a gente tem que a maior parte do processamento vai ocorrer aqui no duodeno, e que as duas próximas partes, que são o jejum e o ilho, a gente só vai ter praticamente aqui a ação do suco intestinal, né, que é o suco entérico, tá? O jejum, o ilho, principalmente, ele tem aqui uma função de absorver a gordura, ele ajuda bem no processamento da gordura, tá? Então, aí a gente tem que, essas partes do intestino, jejum e ilho, são a absorção dos nutrientes que foram quebrados lá no duodeno, tá? E aí, então, quando o alimento, que era o quimo, que chega aqui no intestino delgado, ele sai aqui do intestino delgado, recebendo o nome de quilo. Aí ele vai ter aqui um aspecto aquoso e esbranquiçado. E ele vai chegar no intestino grosso, o quilo, apenas para que seja basicamente absorvido a água e os sais minerais, tá? Então, aqui a gente tem que o intestino, esse alimento chega bem líquido, então aqui é a junção que a gente chama ilho secal, tá? Que é a primeira parte do intestino grosso, aqui o seco, e aqui seria onde tem apendicite. Por isso que, como ele está bem líquido, bem pastoso, a gente pode ter, então, se ficou alguma bactéria patogênica, ela pode se acumular aqui na apêndice, né, porque está líquida, e aí gerar um processo inflamatório, tá? Então, aqui no intestino, a parte mais importante é o duodeno, né, de que a gente tem o processamento, e aí depois nós teremos as outras partes do intestino delgado, jejum e o ilho, praticamente para a absorção dos nutrientes. Chegando no intestino grosso, então aqui, ó, o seco, que é a primeira porção do intestino grosso, eu encontro o apêndice, certo? E aí, então, o seco, ele tem a função de absorver a água e absorver os sais minerais, tá? É a principal função dele. Aqui no intestino grosso, a gente vai encontrar o que nós chamamos a nossa flora intestinal, que são os lactobacilos. Além disso, essa flora ela é bem importante porque essas bactérias são elas que vão produzir as vitaminas K. A vitamina K é importante para o processo de coagulação. E a vitamina B12. Vitamina B12 ela é bastante importante aí para a gente fala o sistema nervoso, tá? Então, elas são produzidas da onde? São produzidas aqui, no intestino, ok? E aí, então, o intestino grosso, ele vai ser dividido em seco, que é essa primeira porção, colo ascendente, colo transverso, colo descendente. Chega aqui, esse S é o sigmoide e o final é o reto. Do reto, então, a gente tem que o final, que é a absorção dessa água, o alimento ele é chamado de fezes, tá? Então, o alimento no esôfago é o bolo alimentar, no estômago ele recebe o nome de quimo, então aqui, ó, bolo alimentar, esôfago, estômago é o quimo,
Lá no intestino delgado, que é o fino, é o quilo, e depois que ele é eliminado aqui no intestino grosso, a fezes. Então, nós temos que esse alimento ele sempre tende a seguir o único sentido pelo movimento peristáltico, ou então também pode ser chamado peristaltismo, né? Que é esse movimento que vai estar sempre conduzindo o sistema, o alimento para baixo, tá? E aí esse movimento peristáltico ele é coordenado pelo sistema nervoso autônomo. Então, basicamente, a gente tem, então, aqui que o trato digestivo, ou digestório, né, ele vai ser dividido em 3 regiões, que é o alto, médio e baixo. Então, alto, nós temos a boca, faringe e esôfago, tá, gente? Perdão, vou corrigir aqui, é esôfago, não intestino delgado. O médio é o estômago e o duodeno, e a parte baixa é intestino delgado, intestino grosso e o ânus. E aí a gente fala que são os órgãos em anexos, né, que fazem, que são anexos a esse tubo, as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, ok? Então aqui a gente vai ter a boca, então vai começar o tubo no esôfago, estômago, duodeno, colo, depois a gente tem intestino delgado e intestino grosso, tá? Para ficar mais fácil. E as glândulas em anexos, então a gente tem as glândulas salivares, que são essas aqui, submandibular, sublingual e as parótidas, né? Que estão aqui atrás. Depois a gente vai ter o fígado com a vesícula biliar e o pâncreas. Dúvidas aqui? Não? Bom, então eu coloquei aqui um bonequinho, né? Eu coloquei uma identificação aqui dos numerozinhos. Como que a gente está meio que atrasado um pouquinho aqui por conta da correção que eu fiz, eu vou passar para vocês, tá? Então, o número 1 seria esôfago, certo? Número 2 aqui é a região abdominal, que é a região onde se encontra o aparelho digestivo, maior parte do aparelho digestivo. O número 3 é o estômago. O número 4 é o pilório, que é a região que finaliza o estômago. O 5 é o duodeno, a curva, tá? Esse aqui atrás seria o pâncreas, tá? O 6 é o jejuno e o 7 é o ilho, que faz a ligação com o intestino grosso, tá? Essa parte do intestino grosso é o que nós chamamos de colo ascendente. Um resumo, então, do sistema digestório. O sistema digestório, ele realiza a digestão, que é a transformação do alimento em micromoléculas, né? Então, a gente tem que ele é dividido na parte química, a parte física e química. A física é a mastigação, deglutição e o peristaltismo, que é o movimento do intestino. Nós temos que a parte química é a ação das enzimas, né? Que é chamada de hidrólise enzimática, que a gente tem que ocorre lá na salivação, que é a ação da saliva, a quimoficação, que é no estômago, pelo quimo, e a quilificação, que vai ser lá no duodeno, a formação do quimo. E aí nós temos que a digestão, ela ocorre, a primeira que é a ingestão, que é quando o alimento é ingerido na boca, a digestão, que é quando a gente tem um processamento dos alimentos, a absorção, que é o que vai para o sangue, e a eliminação, que vai ser então a eliminação do que ficou, tá? Em forma de fezes. Na boca, nós temos que o pH é neutro, os dentes, eles têm ali a superfície de contato para fazer a mastigação. A língua, a gente tem movimentos e proteção, porque aqui pelo gosto, se aquele alimento ele estiver impróprio, a gente já percebe, quando ele está fora. E aí as glândulas salivares que vão produzir a petialina e a amilase, que vão fazer a digestão dos carboidratos, transformação de maltose. Na faringe, a gente tem a separação do sistema digestório e respiratório, então ela faz a seleção do que é líquido e o que é sólido. O sólido vai para o
sistema digestório e vai para o sistema digestório, né? Sólido e líquido, sistema digestório, e ali o ar passa pela epiglote para o sistema respiratório. Perdão. No esôfago, então, a gente encontra ali a condução do alimento para o estômago, que é onde vai começar o movimento peristáltico. No estômago, o pH é alto, e aí a gente tem a formação do QI, tá? Então, as enzimas é a pepsina, a lipase e a renina. No intestino delgado, primeira porção do odeno, a gente tem a formação do suco entérico. E aí depois a gente vai ter também as glândulas em anexos acessórias que vão produzir suco pancreático, né, pelo pâncreas, quimotripsina, amilase e lipase, fazem a quebra aqui de DNA, elas fazem a quebra do amido, transforma em glicose, e aí a gente também tem aqui um hormônio que ela produz, que vai ser a insulina e o glucagon, que vai regular o nível de glicose do sangue. E o fígado, que vai produzir a bile, que ela tem aí essa função de emulsificar a gordura, né? Porque a gordura no nosso sangue, ele é líquido. E aí a gordura, ela tem essa característica, por exemplo, se a gente colocar água com óleo, né? Então, o nosso sangue ele é mais água do que óleo, então eles teriam que tende a separar, né? Formaria aquelas sacas de gordura. Então, aí a bile, ela tem essa função de dissolver a gordura na água do nosso sangue, ok? E aí, depois, o quilo chega lá no jejum e no hilo para absorção dos nutrientes, e no intestino grosso a gente vai ter a absorção da água e dos sais minerais. E no reto, ele vai ser eliminado em forma de fezes. Então, aqui eu tenho uma primeira questão, né, que aí é uma questão de concurso. Então, aqui seria envolvendo questões de ciências, né? Então, a gente tem os números mostrando os órgãos, né? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1 mostra boca. O 2 estaria mostrando aqui a região, a epiglote, né? Próximo na faringe. O 3, o esôfago. O 4, estômago. 5, fígado. 6, vesícula biliar. 7, pâncreas. 9, intestino grosso. 8, intestino delgado. E 10, reto. E aí, então, nós temos a questão, né? Então, a questão fala que assinale a alternativa que indica corretamente o órgão e suas respectivas funções e descrições. Então, na letra A, diz que o 8 representa o intestino delgado, onde ocorre a digestão dos nutrientes, e 9 representa o intestino grosso, que absorve todos os nutrientes digeridos. Os números estão corretos, 8 intestino delgado, 9 intestino grosso. Porém, essa alternativa é errada, porque 9 não tem absorção de nutrientes, é a absorção de água e sais minerais. Na B, diz o seguinte, que 7 é o pâncreas, perfeito, com função endócrina, que libera o hormônio, sim, então ele tem essa função, ele produz o hormônio insulina no sistema circulatório, e função exócrina, liberando as enzimas no sistema digestório, perfeito. Ele libera, sim, as enzimas pelo suco pancreático, tá? Então, aqui a alternativa correta seria a 7. Vamos só analisar as outras alternativas, ou a alternativa correta é a B. A outra alternativa diz que utiliza o esôfago, correto, que possui funções em 2 sistemas, passagem de ar sistema respiratório, passagem do alimento sistema digestório, incorreto. Esôfago só conduz o alimento. A D diz que o CES é a vesícula, perfeito, que fabrica a bile, uma enzima responsável pela digestão dos lipídios. Incorreto, vesícula não fabrica bile, quem fabrica a bile é o fígado. E
A E diz que o 1 representa a boca, que inicia a digestão das proteínas, e vai ser finalizado no estômago, representado pelo 4. Incorreto que na boca nós temos a digestão do amido, tá? Então, não é da proteína. Então, a alternativa correta seria a letra B. Dúvidas no sistema digestório? Muita coisa, não? Então, vamos dar continuidade. Sistema urinário, nós temos, então, que a função do sistema urinário é filtrar o sangue, tá vendo? O sangue chega aqui no sistema urinário pela artéria e pela veia renais, artérias e veias renais. E nós temos, então, que esse resultado dessa filtração vai ser a formação da urina, tá? Então, por isso que o sistema urinário, ele está bem relacionado ali com o sistema vascular. Se eu tenho ali alguns problemas de pressão arterial, eu posso comprometer o sistema urinário. Nós vamos falar no próximo módulo, que é de patologia, tá? Bom, então, nós temos, então, que a urina vai ser resultado do que é resíduo do metabolismo. Então, por exemplo, a principal forma de eliminação dos fármacos é pela urina, porque esse fármaco ele vai ser absorvido até chegar na corrente sanguínea, tá? E aí, depois, ele vai ser eliminado na urina. Quem são os órgãos do sistema urinário? O sistema urinário também é chamado de excretor. Então, os órgãos são os rins, eles estão localizados na parte posterior, né, nas costas, então ao lado da coluna lombar, tá? Então, nós temos dois rins, os rins direito e rim esquerdo. Então, a urina que é produzida nos rins, ela é conduzida para a bexiga pelos canais chamados ureter, tá? Então, aí nós temos dois ureter, então são ureteres, né? E ela é formada também pela bexiga. A bexiga é o órgão, tem um músculo que vai armazenar essa urina, até então ela chegar aqui próxima à entrada, que é o forame que tem os ureteres, que vai receber o estímulo para ser esvaziada. E aí, então, essa urina, ela vai ser eliminada pelo corpo, por um canal que a gente chama de uretra, tá? Então, basicamente, são... aqui ficou faltando nessa representação, tem como se fosse uma gordurinha aqui em cima dos rins, que são as glândulas suprarrenais, tá? Então, a gente tem as glândulas suprarrenais que estão aqui em cima dos rins, que faz o comando dos órgãos. Então, aí a gente tem os rins, ureteres, bexiga, uretra e as glândulas suprarrenais, que estão aqui em cima do rim, supra, assim, ok? Bom, os rins estão relacionados que a gente fala a homeostase, que é o equilíbrio do corpo, tá? E aí nós temos o sistema urinário. Então, aí o rim, nós temos que eles são formados por essa região aqui, que é o que faz a ligação, né, com os ureteres. Aqui não é uretra, é ureter, tá? Tá errado nessa imagem, ureter. Que é a pelve renal. E aí ele é formado por pequenas unidades que fazem a filtragem, que nós chamamos de néfron, tá? Então, o néfron o que seria a célula do rim, onde vai ocorrer a formação da urina, ok? Que elas que fazem a filtragem do sangue. E aí a gente tem que os néfrons, eles ficam dentro dessas unidades aqui que nós chamamos de medulas. Dá para perceber aqui, ó, como se fosse essas taças, né? Então, na ponta da pelve renal, nós temos o que nós chamamos de cálice aqui, que seria como se fosse essas taças, que é onde eu vou encontrar a medula, que é onde eu tenho essas células de filtragem que são chamadas de néfrons, ok?
Como que o sangue chega nos rins? Ele chega através das veias renais. E aí o sangue filtrado, né? Ele vai ser levado para o corpo através das artérias renais, tá? Então, lembra que lá no coração chega a veia cava para levar o sangue rico em gás carbônico, né? Então, nós temos que o sangue que está levando as impurezas é a veia, chega pela veia renal, e aí depois esse sangue filtrado, ele vai passar, ser levado para o corpo pela artéria renal. Como que ocorre a filtragem, tá? Então, aqui, lembra lá que eu mostrei para vocês que seria aquela cápsula medula, né? Então, na medula, então a gente tem aqui uma ampliação de como que esse sangue chega dentro da medula para que ocorra a filtragem, né? Então, aí eu tenho que o sangue arterial, ele vai ser conduzido sobre alta pressão lá dentro dos vasos bem pequenininhos, que são esses vasinhos aqui, são chamados de capilares. Então, aqui em torno, a pressão chega a torno de 70 a 80 miligramas por mercúrio. E aí a gente tem quem que vai ser filtrado, né? Então, vai ser filtrado ali, na verdade, o plasma, que é a parte líquida do corpo, a parte líquida do sangue. Então, aí eu tenho que, da primeira chegada, a gente vai ter ali uma filtragem, que é essa filtragem aqui, certo? E aí, então, ele vai passar, esse sangue, ele passa para o que nós chamamos de cápsula de Bowman. E aí nós temos que, na região aqui dos tubelos, nós vamos ter uma região de reabsorção de liberado água, né, para dentro do local, a gente tem a reabsorção de água, e nessa reabsorção de água a gente vai ter a absorção de sais minerais, que é o sódio e o cálcio, e além da glicose e dos sais minerais, né. Depois, nós temos que aqui no longo do tubelo, a gente vai ter aqui 2 pontos de absorção passiva de cloreto, de cloro, e a gente vai ter mais um ponto de reabsorção de água. E aí, por fim, aqui nesse ponto, a gente vai ter aqui a liberação de gordura, liberação também das moléculas grandes. E aí, quando ele chega aqui na alça de néfron, esse resíduo, a sujeira, já vai para onde? Ela entra dentro da veia, tá? Ela entra dentro da veia, e aí depois a gente já vai ter o sistema de coletagem, que são os restantes dos resíduos. Esse sistema de coletagem, ele vai para aquela região que eu mostrei para vocês aqui, deixa eu voltar no anterior. Então, essa região aqui é amarelinha, é o que a gente chama de pelve. Então, cada buraquinho desse aqui é o finalzinho, que é o coletor, que vai ter a formação da urina, tá? Então, tem a formação da urina, e essa urina ela vai ser levada pelos ureteres lá para a uretra, onde ela vai ser eliminada pela bexiga. Bom, quem que vai fazer a regulagem do equilíbrio da pressão que está acontecendo, da absorção lá dentro dos rins, são 2 hormônios, tá? Então, nós temos primeiro o hormônio antidiurético, que é o ADH, e nós temos a aldosterona. Então, o ADH ele vai ser liberado pela hipófise, que nós vamos falar na próxima aula, sistema endócrino. Ele também é chamado de vasopressina, então ele tem a função de regular os sais minerais que estão presentes aqui no nosso corpo. E a aldosterona, ela é produzida pelas glândulas que estão em cima dos rins, que são chamadas suprarrenais, e elas têm a função de aumentar a absorção de sódio, tá?
Então, elas aumentam a absorção do sódio, então a gente retém o líquido, enquanto que o outro vai liberar. E aí, então, como que atuam os hormônios? Então, a gente tem que, quando eu tenho pouca água no plasma, então, nós temos que o indivíduo, ele ingeriu pouca água. Então, o que o hipotálamo faz? Ele aumenta a produção do ADH, o ADH é liberado para o sangue, aí ele vai agir lá nos tubélulos, que é onde a gente vai ter o coletor do néfron, né, que vai fazer a filtragem, e ele vai fazer, então, com que a água que está presente lá no sangue, ela seja reabsorvida, e aí a urina vai ficar mais concentrada, né? Então, a gente bebe pouca água, então aquela urina, ela fica bem amarelada, porque esse hormônio ADH, ele faz, então, com que a água que está no nosso sangue, ela seja reabsorvida, e aí a nossa urina fica bem amarela, concentrada. Quando tem o processo contrário, por exemplo, quando nós bebemos bastante água, então o nosso plasma está diluído, ou então a pessoa faz o uso do álcool, então, o que acontece? Lá na hipófise tem a inibição do hormônio, e aí o que vai acontecer? Quando chega a filtragem do sangue lá no néfron, então tem menor absorção da água no túbulo distal, e aí a nossa urina vai ficar mais fluida, a nossa urina ela fica mais clarinha, né? E aí, então, eu tenho que... o que acontece se a gente tem esse processo de reabsorção da água muito continuamente dentro do nosso organismo, né? Então, eu não vou ter como seria aquele processo de filtragem tão bom como seria quando a gente tem bastante água, e também eu posso ter um aumento da pressão, porque aí esse sangue ele vai ficar mais espesso, tá? Então, é basicamente dessa maneira que o hormônio atua, tá? Então, aí, assim, o ADH, ele vai ser liberado conforme a quantidade de água na nossa urina. Se tiver pouca água, a hipófise libera o ADH. E a aldosterona, ela é liberada principalmente também aqui com estresse, e aí se ele absorver mais o sódio, a gente tem também que o sódio, ele vai reter mais líquido no nosso corpo, e aí também tem um aumento da pressão, tá? Então, os medicamentos, principalmente medicamentos de pressão, eles atuam nesses hormônios, principalmente na aldosterona. Então, aqui a gente tem a urina formada, né? Então, essa urina ela vai ser formada aqui na medula, né? E aí depois ela chega, então, no ureter, do ureter ela vai para a bexiga, tá? Então, os ureteres são os canais que conduzem a urina até a bexiga. E a bexiga, então, a gente tem que é esse músculo, certo? Então, a bexiga, ela recebe esse comando do sistema nervoso também autônomo, ok? A gente tem que ela tenha, em média, ela pode ter, a gente sente o estímulo, né, quando tem, em média, 250 ml de xixi, de urina aqui na nossa bexiga, para poder ir ao banheiro. Porque aí nós chegamos que esses nervos, estão vendo aqui, ó, que são os azulzinhos, eles vão sentir o estímulo para que a gente receba, então, esse estímulo, né, para que nós mandamos o comando para que tenha ali a contração da musculatura e esvaziando, né? Então, é importante saber que aqui a musculatura da bexiga, a gente tem uma base que é o que nós chamamos de assoalho pélvico, que é um músculo. Esse músculo, então, que permite que a gente consiga reter esse líquido até estar num local seguro para poder fazer o esvaziamento, tá? Então, não necessariamente quando a gente já recebe o estímulo, nós já temos o esvaziamento da bexiga, porque aqui esse esfíncter, ele precisa de ter um comando nosso, tá? Então, ele recebe o estímulo, mas ele consegue manter essa urina até que nós possamos se orientar no local para poder fazer o esvaziamento correto.
Bom, a uretra é o canal de saída, né? Então, a uretra nas mulheres, ela vai sair na vagina, e nos homens nós temos no pênis, né? Então, a gente tem os esfíncteres ali, que são os anéis musculares, o assoalho, que permite ali, então, a gente se curar até ter um local seguro para poder esvaziar. Então, assim, só como curiosidade, então a gente tem que, em média, em 24 horas, são filtrados 180 litros de plasma no nossos rins, e é formado em torno de 1 a 2 litros de urina por dia, né? Então, aí a gente tem que, aproximadamente, quase que 90% do que é filtrado é reabsorvido para o nosso corpo. Bom, então aqui seria uma identificação dos órgãos, né? Então, o A são os rins, o B são os ureteres, C é a bexiga e o D é a uretra. Tem uma questãozinha aqui também. A questão diz que o sistema urinário humano está localizado no abdômen, né? Então, na parte posterior, nas costas. Então, aqui a gente tem representado de maneira mais escura a artéria, tá? A artéria renal, lembra? A artéria traz o sangue do coração por corpo, e esse em azul é a veia renal que está levando o sangue. O número 1 seria a artéria, a veia renal, perdão. Número 2, a artéria renal. Número 3, o ureter. E o número 4 é a bexiga. E aí, então, ele diz o seguinte: o sistema urinário humano localiza-se na região abdominal. No esquema abaixo, está representado de modo simplificado parte do sistema urinário de um homem. Com relação às partes indicadas no esquema, é correto afirmar que então, nós temos que a letra A diz o seguinte, que 1 transporta sangue oxigenado. A B diz que 3 representa o ureter. A 4 diz que, a C diz que 4 representam o rim. E a D diz que 2 e 3 representam ureteres, tá? Então, qual seria a alternativa correta? Então, vamos analisar aqui. Letra A, que diz 1. 1 é sangue venoso, né? Veia renal, tá voltando. Então, não é sangue oxigenado. Está incorreto. A B diz que 3 é ureter. Correto. A alternativa correta é a B. A 4 diz que, a C diz que 4 é rim, não, 4 é bexiga. E a D diz que 2 e 3 são ureteres. Errado. Apenas o 3 que é o ureter, tá? Então, a alternativa correta seria a alternativa B. Dúvidas aqui? Não? Bom, vamos para o último sistema, que é o sistema linfático. Então, no sistema linfático, nós temos que ele está relacionado à proteção imunológica, tá? Que é o que nós chamamos de imunidade, e o sistema linfático ele é extremamente importante, porque é ele que está relacionado aí pela remoção da gordura, tá? Então, ele faz a absorção da gordura e leva para o intestino, naquela região que eu falei para vocês, no íleo, antes que ele vai ser eliminado. E ele também tem essa função de remover os fluidos que ficam entre os tecidos. Tá? Então, às vezes fica líquido acumulado entre os tecidos, ele que faz essa absorção, e aí ele manda tudo lá para o intestino para poder ser eliminado. Ok? Então, a gente tem que... a gente vai ter aqui que é uma reabsorção de nutrientes para o sistema circulatório, tá? A gente também tem que... Ele consegue reabsorver esses nutrientes que ficam entre os tecidos e levam para o sistema circulatório. Quais são, então, os órgãos que fazem parte do sistema linfático? Nós temos os vasos linfáticos,
assim como tem os vasos sanguíneos, que eu falei para vocês lá no sistema circulatório, que a gente chama vasos linfáticos. A linfa, que é o líquido que fica circulando entre eles, e os órgãos são o baço, que está aqui. O baço ele tem função de destruir as células, as hemácias velhas, ele destrói as células sanguíneas velhas. Os linfonodos, que são esses pontinhos aqui. O timo, então o timo é essa gordura amarelinha, que está aqui na região que a gente fala fúrcula, né? Seria essa região entre as duas clavículas. E a gente tem também as tocilhas palatinas, que são as amígdalas, tá? Então, a amígdala é da garganta, aquela que faz a cirurgia, pessoas que fazem até a remoção. Então, elas fazem parte do sistema linfático. A gente também pode, algumas pessoas consideram a literatura o apêndice lá do intestino também como função do sistema linfático, só para ter uma ressalva. Bom, então, os vasos linfáticos, eles são esses representados em amarelo, tá? Então, os vasos linfáticos estão bem aqui, bem próximo dos vasos sanguíneos, dos capilares sanguíneos. E aí a gente tem que, o que ocorre nessa região entre os capilares? Nós temos que as células, que são chamadas essas células teciduais, que estão aqui em volta, bem próximo dos capilares, que é onde tem a troca gasosa sanguínea, né? Seria a troca sanguínea ali do sangue venoso, do sangue arterial. A gente tem que esses vasos, eles saem dos vasos capilares, né? Essas células, que são ricas em nutrientes e oxigênio, tá? E aí, então, qual que é a função do capilar, do vaso linfático? Ele vai absorver esses nutrientes e vai retornar, tá vendo? Esse verdinho aqui, ele absorve esses nutrientes que estão aqui fora, e aí ele faz retornar esse nutriente para os vasos, da corrente sanguínea, tá? Então, ele tem essa função aqui, que seria aqui o verdinho, ele absorve esses nutrientes, ele fica aqui, tá vendo? Então, ele absorve o nutriente aqui da região do arterial e manda esse nutriente de volta lá para seria a região da veia, tá? Então, ele faz a comunicação de uma rede para outra. Aí nós temos nessas extremidades dos vasos capilares, essas bolinhas que são chamadas de linfonodo. O linfonodo, vulgarmente, é chamado de íngua. Qual que é a função do linfonodo? Então, aqui no linfonodo é onde fica armazenada as células brancas do sangue. E aí, por exemplo, se tem uma bactéria ou um outro agente nocivo no nosso corpo, então eles são retirados da corrente sanguínea, são levados para essa região onde a gente tem a destruição, tá? Então, no linfonodo fica os linfócitos, que são as células sanguíneas responsáveis pela destruição dos agentes nocivos. Então, a gente tem que o linfonodo ele tem essa função de filtrar o micro-organismo que está no vaso sanguíneo, e aí ele fica nesse local para que seja destruído pelas células brancas, que são os linfócitos. E aí a gente tem que a linfa é o nome que se dá para o excesso de líquido que está dentro do vaso linfático. Ela é uma substância de cor esbranquiçada, e aí ela tem ela tem essa função aí de
de fazer tanta parte da destruição ali, que é onde a gente vai ter a transmissão das células brancas, né? Eu tenho pouca hemácia, que seria a célula vermelha dentro da linfa, e eu vou ter aí uma maior condução das células brancas do tipo linfócitos, ok? A gente tem que, dentro do nosso corpo baço, é o local onde eu encontro o maior número de linfonodos, que são essas bolinhas para onde tem a destruição dos micro-organismos. Porém, eu vou encontrar os linfonodos também aqui na axila. A gente encontra eles aqui na região da virilha, na região aqui atrás do joelho, certo? Na região aqui do timo, tá? E também na medula óssea, além das amígdalas. E aí, então, aqui é bastante conhecido os linfonodos para drenagem linfática, porque aí o que a drenagem linfática faz, né? Então, a gente tem que, primeiro, é feito o esvaziamento do líquido que possa estar aqui dentro deles. Então, esse líquido vai para onde? Esse líquido vai para os rins, onde que ele vai ser filtrado em forma de urina. E aí, no processo da drenagem, a pessoa ela vai fazendo movimentos leves, né, para levar esse excesso de líquido que poderia estar nos tecidos para dentro dos linfonodos. E aí, depois, os linfonodos levam o líquido para os rins. Importante esse processo da linfa, que a gente fala que ela é branquinha. Alguém já teve aqui infecção de garganta? Quando a gente abre aqui a amígdala, que ela é bem esponjosa, aí você olha aquele monte de bolinha branca. Esse monte de bolinha branca é quando a gente tem, então, a formação da linfa ali, que são as células brancas, os linfócitos, tá? Aí você abre a boca e fala assim, nossa, vai no médico, o médico fala, a garganta tá cheia de pus, tá cheia de bolinhas amarelas. Então, essas bolinhas amarelas, antes que ficam ali na amígdala, são a linfa, tá? Elas estão atuando ali para a destruição daquele micro-organismo que está, na verdade, trazendo danos para o nosso corpo. Meninas, alguma dúvida aqui? Eu sei que é muita coisa. Eu vou pedir para vocês depois darem uma lidinha. Eu vou colocar um videozinho que eu achei bem interessante. Só um minutinho. Vou mostrar aqui para vocês, né? Então, as amígdalas também são conhecidas como tonsila palativas, certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu quero só mostrar a imagem, depois eu compartilho na íntegra. Não mostrou a imagem. Opa. Aqui. Vou correr o vídeo, tá? Que eu só quero que vocês mostrem a imagem. Ok. Bom, então essa daqui é a úvula, né? E as amígdalas, elas estão aqui na lateral da úvula, tá? Então, aqui é a língua abaixo. E aí, então, normalmente, a gente tem que a amígdala, ela vai ficar, ele está colocando aqui, né? Seria a região quando ela está com um processo inflamatório, tá? Quando a gente tem um processo inflamatório, elas aumentam de tamanho, que seria essa doença da amígdala, ok? E aí, quando a gente percebe que tem a ação do sistema linfático, ele vai começar a ficar branquinho.
ele fica branquinho assim, é porque nós temos ali que a presença da linfa, que são os linfonodos, os glóbulos brancos, tá? Então, esses glóbulos brancos, até a pessoa fala assim, ai, sai uma bolinha, aquela bolinha tem um cheiro ruim. Esse aqui é normal, tá? Esse cheiro ruim é porque ali tinha um micro-organismo e o seu próprio corpo, que são as suas células imunológicas, deixa eu parar lá naquela região. As suas células imunológicas, elas pegaram e estão produzindo, né, o mecanismo de defesa, que são aquelas células do sangue para poder combater, ok? Então, aí a gente já tem que, quando começa a ficar branquinho assim, né, é porque tem uma infecção, né, um micro-organismo, e o seu corpo está combatendo. Se a gente não conseguir combater sozinho, ficar esse inchaço, a febre, então a gente entra com medicamento, tá? Mas aqui é o sistema linfático, ok? Deixa eu mostrar o sistema digestório para vocês. Trato digestório. Então, é um trato digestório real. Eu acho que eu não vou mostrar esse daqui, não. Vou mostrar outro. Vou mostrar a representação, porque já estamos próximo do horário do almoço, né? E eu já libero o exercício, tá, gente? Rapidinho. Lá o anúncio. A minha internet está muito ruim. Ela está muito lenta. Isso. Então, vamos lá, né? Então, aquele dali já seria o estômago. Vamos lá, na boca. Então, aqui a boca, os dentes, né? Então, aqui o alimento vem para o esôfago. O esôfago, ele desce por peristaltismo, que são esses movimentos sempre para baixo. Aí ele chega no estômago, né? Acho que a gente tem, então, ali, bolo alimentar do esôfago, chega no estômago, que mantém o suco gástrico. Então, o movimento peristaltismo, sempre mandando para baixo. Esse aqui de cima, o grande é o fígado, o abaixo do estômago é o pâncreas, tá? Pâncreas. Então, aí a gente tem que, deixa ele dar a próxima curvatura, ele chega no intestino, tá vendo a formação das folhas lá, né? O menininho está correndo no estômago. Então, a gente tem o duodeno, então aqui já é intestino delgado, que é espininho, né? Então, ele fala assim, os gases, né? Sendo produzidos os gases. E aí, depois, nós temos o intestino grosso, tá? Então, aqui, onde tem a absorção das moléculas, que nós chamamos as viscolosidades. Vou passar esse videozinho para vocês. Vou lá um pouquinho dele. E aí eu já vou ter a formação, um restinho aqui, que é a fezes, que é no intestino grosso, tá? Intestino grosso, então, as viscolosidades, a absorção, é no intestino delgado. Intestino grosso é onde já tem a eliminação das fezes, certo? Bom, eu vou liberar aqui o exercício. Deixa eu liberar o exercício, vou colocar no grupo.
Vocês podem iniciar o exercício hoje, mas eu vou deixar ele a semana toda aberta. E na próxima semana, então, eu faço a correção para não ficar acumulado, para a gente não perder tanto na aula. Eu faço a correção junto com antes de começar a aula, tá? Eu vou continuar online e aí vocês podem começar a fazer o exercício. Vou passar aqui no grupo. Deixa eu só finalizar aqui a gravação.